Aleluia. Eita glória! A paz, pastorzão. Paz, Deus é bom. Deus é bom, pai, hein? Que maravilha, hein? Eu sabia que esse dia ia chegar, hein? Eita, aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós já somos acostumados a receber dessa unção poderosa, maravilhosa, que está sobre a vida do pastor Leandro, ministrando lá na igreja, ministrando aquelas aulas maravilhosas no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E, a princípio, parecia distante vermos pastor Leandro em uma live no Instagram. Parecia distante. Eis que chegou aí o dia, vamos receber da unção poderosa que está sobre a vida de pastor. Pastor Leandro, que bênção o senhor aqui conosco, viu? Aleluia, graça e paz. Quero dizer que, pastorzão, é uma honra. É uma honra servir ao Senhor, servir a Deus, servir ao lado de homens como o Senhor, pastor Jorge e tantos outros. E eu estava pensando aqui que, depois de tantas lives poderosas que o Senhor já fez com os profetas maiores, aí talvez os profetas menores e chega a minha vez que é o aspirante. Para aqueles que já jogaram futebol, sabe que o aspirante vem antes do profissional. E eu estou aqui como aspirante aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Espírito Santo tem compartilhado conosco. É uma honra servir o nosso paizão, pastor Jorge, nós amamos a vida dele, né? Reconhecemos o quanto ele tem nos ensinado e nos esticado e alongado a nossa fé para correr essa carreira. É um prazer e uma honra. Amém, amém, amém. Pastor Leandro, você me deixou aqui numa situação que eu estou pensando, porque você falou dos profetas maiores, você se auto-intitulou aspirante. Estou pensando quando é que eu vou começar a entrar em campo para treinar. Pensando aqui, eu não sei se é dente de leite, aí se chama dente de leite? Tem 12, 13, 14, 15. Eu acho que eu sou 12, 13, fazendo teste ainda. Não. Você é homem de Deus. Homem de Deus, que ama a palavra. Amém, amém. Eu não sei se o povo talvez não saiba disso, mas eu desde o começo, quando comecei a ter acesso à palavra da fé e tive acesso ao Rema, ao Verbo da Vida em 2011, e desde lá eu sempre fui muito impactado com a sua vida. Pastor Leandro é o tipo de pastor, o tipo de crente que influencia outras pessoas, que se deixam ser influenciadas sem precisar nem ouvi-lo. Se só observar o proceder, o santo proceder. Meu irmão, você quer crescer? Olha só, observe homens como o pastor Leandro. Agora, esteja disposto a receber. Se estiver disposto a receber, você vai receber. Eu hoje vou receber muito. Sei que vou. Aleluia. Amém. Nós já batemos um papo, né, pastor, um pouco antes. Eu perguntei qual o livro que você achava interessante indicar. Se você me permitir, posso indicar o livro agora? Pode indicar, tranquilão. Bom, bênção demais. Esse livro aqui, A Bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. É um livro de Kenneth Copeland, um livro fantástico, literatura, eu posso dizer que é obrigatório, irmão. Vamos falar um pouquinho sobre a bênção do Senhor. Afinal de contas, grandes coisas, de fato, o Senhor já fez e permanece fazendo por nós. Amém? Amém. Como a gente estava conversando ali, né, um pouco antes. Amém. De amar o Senhor, de realmente saber a autoridade que tem, de se submeter, de frutificar em toda a obra. E nós aprendemos a respeitar as denominações, respeitar as pessoas. Nos livros de Monreg ele nos ensina a não abrirmos a boca para julgar, para falar das pessoas. Então, eu acho que a gente vai por esse caminho, né? De falar um pouco da questão daqui, da importância do Rema das nossas vidas, cada matéria, aquilo que foi acrescentando às nossas vidas,
e estamos nesse processo de avanço e de crescimento. E para mim já é um crescimento aqui na live. Aleluia. Eu, assim, parabenizo, né, a Ponto de Pregação, a igreja forte, grande de Guarapari, pelo trabalho que tem feito nas lives, tem acompanhado essas lives. Por isso que eu me sinto como aspirante, né, de tantos aqueles que já participaram das lives, e eu me encontro aqui hoje. Parabenizo também São Mateus, Pastor Renan e Romana pelas lives, Mimoso. Eu estou engateando nessa parte da internet. Mas a gente vence. A gente avança, a gente não retrocede, não. Amém? Amém. Glória a Deus. E, a propósito, eu gosto muito daquele texto de Hebreus capítulo 10, versículo 39, que diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Isso. Amém. Mas somos da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, eu queria que, se você puder, conta pra gente como é que foi o seu contato, o seu acesso, como foi o seu início na palavra da fé, como é que toda essa história começou? Então, alguns talvez estão assistindo aí, talvez estão assistindo essa live, 91 estava acabando de nascer, nem nascer ainda, né? Mas em 1991, quando eu cheguei em BH para fazer teste no Cruzeiro, eu cheguei em fevereiro, em setembro. Vou resumir a história para ser rápido, o objetivo. Em setembro, Deus usou um jovem poderosamente na concentração, né, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Ele cantava, ele louvava, ele orava em línguas. E ele foi usado ali para ministrar, para evangelizar, para falar de Jesus. Eu nasci de novo em 1º de setembro de 91. Em 92, nós tivemos um tempo de discipulado com esse jovem. E nesse tempo a gente saiu na cidade de BH, a gente não conhecia muito, era de fora, e a gente teve acesso a algumas livrarias, em uma específica nós entramos, eu comecei a visualizar os títulos de alguns livros, e os títulos que me chamavam mais atenção eu fui comprando. E coincidentemente ou não, em 91, sem saber o que era ser crente, sem saber o que era Bíblia, direito, eu comprei Arte da Intercessão em Monrega, Crescendo Espiritualmente em Monrega, Novos Limiares da Fé em Monrega, Oração que Prevalece para a Paz em Monrega. E aí esses livros foram me edificando a minha vida em Deus, no Espírito. E aí eu pude ter contato com o Evangelho sem religiosidade naquele momento. Né? Dali para cá passei por algumas igrejas, e aí a gente passa por igrejas e a gente aprende algumas coisas que o Rema foi tratando isso nas nossas vidas, algumas coisas que a gente aprendeu que não tem base na Bíblia, hoje a gente fica com o que a palavra, a gente aprendeu a ficar com o que a palavra diz, a crer. Na verdade, eu estava lendo esses dias, nós temos que aprender a concordar com Deus. Eita glória! E no Rema nós aprendemos a concordar com Deus. Então, se a palavra diz que você é sarado e curado, concorde com Deus. Que você já é sarado e curado. E se ainda não se manifestou, permaneça firme em atitude de oração, em atitude de meditação na palavra, confessando a palavra, porque aí assim a gente concorda com Deus. E a gente concorda com Deus quando a gente anda em amor, quando a gente anda no Espírito, a gente concorda com Deus quando a gente conhece o caráter dele, não duvida se ele é mau, se ele não é, se ele coloca enfermidade ou não, coisas que a gente muitas vezes ouviu, né, no decorrer da vida de 91, até eu cheguei no Rema em 2009, no final de 2009. E a primeira matéria que eu tive, eu e Jaqueline, a gente se matriculou junto, e a primeira matéria foi Realidade da Nova Criação, foi Marco Honório Júnior, pastor Marco Honório Júnior, que ministrou para nós. 2009 foi a segunda turma do Rema aqui no Espírito Santo, pastor? Eu fiz a matrícula em 2009, comecei a cursar em 2010. Ah, tá. A primeira turma começou então... A primeira turma começou em 2009 e formou em 2010, foi a turma do pastor Jorge. Calma aí que o apóstolo Guto acabou de entrar. Apóstolo, eita, aleluia. Nós chamamos. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Nós chamamos, apóstolo. Obrigado pela persistência, obrigado pela fé, obrigado por tudo. Nós recebemos do Rema dessa palavra, foi por causa de homens e mulheres como vocês, que resolveram crer, que resolveram concordar com Deus, que não desistiram, não desanimaram. Obrigado, nosso coração é grato. Aleluia. Meu Deus, muito obrigado, apóstolo. É verdade. Glória nosso coração é grato. Que bênção, glória a Deus. Amém, amém. Mas e aí? Vixe, o pastor... Eu ia deixar pra falar Evangelho! no final. Evangelho! Eu ia
deixar para falar no final. Mas calma aí, que o apóstolo já desenrolou o rolo. Calma aí, o rolo. Desenrolou o rolo. Amém. Pessoal, eu ia deixar para o final, mas já vou dizer logo, hein? Vai se habituando, porque sexta-feira que vem você vai achar que a live com o pastor Leandro não acabou. Porque sexta-feira que vem vai ser com o pastor Gary. Você vai achar que é pastor Leandro, você vai achar. Ele parece muito mesmo. Benção, benção. Ele parece mesmo. Foi o apóstolo que falou. Aleluia. Amém. Ser comparado com um homem de Deus assim é sempre uma honra. É um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, a palavra em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, essa palavra é poderosa, porque essa verdade, ela nos libertou, e áreas das nossas vidas que estão sendo libertas a cada dia com a verdade da palavra. Amém? E o Rema nos ensinou a renovar a nossa mente com a palavra pura, o evangelho de poder, o evangelho de autoridade, o evangelho que não tem mimimi na alma, né? Quando Paulo diz para nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra. Tiago já vai falar que só o conhecimento não é suficiente, eu preciso praticar a palavra. O ouvir não é só o suficiente, é importante ouvir, mas temos que praticar essa palavra, viver o evangelho, não só a parte legal dele. Como salvos, existe uma parte legal, mas existe a parte experimental, existe de experimentar de Deus, da bondade dele, da fidelidade dele, de conhecer a vontade dele para cumprir o chamado dele, o propósito dele nas nossas vidas. E esse é o desejo do nosso coração. E eu louvo a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, por nós estarmos inseridos nesse ministério. A gente recebe líderes compromissados em conhecer a verdade, a palavra, e viver essa palavra pura, simples e verdadeira. Amém? Se a gente for analisar, as verdades simples é que nos mantém em pé e firme. Amém. Não é verdade? Amém. Às vezes a gente vê pessoas que estudam muito e a gente tem que estudar, a gente tem que se esmerar, mas na hora que arrocha, é o simples que você aprendeu e experimentou colocar em prática que vai te manter de pé, vai fazer com que a gente se alegre sempre, como o apóstolo Paulo mesmo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então nós temos a condição de viver uma vida contente em toda e qualquer situação, mas nos alegrando sempre. Porque Ele, que é Jesus, é o nosso tudo, é a nossa ampla suficiência. Quando nós temos essa consciência, nada mais importa, nada mais nos abala. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, então, você ingressou em 2010, foi seu primeiro ano do Rema, foi 2010, então, né? 2010, primeiro ano do Rema, Realidades da Nova Criação foi a primeira matéria. E à medida que eu e a Jaqueline, a gente ia ouvindo, né, e passando a aula, eu ficava maravilhado, porque aí foi como que Deus tivesse me lembrado lá de 91, quando eu li os livros de Monrego. E aquilo saltou meu coração. Falei, Senhor, eu estou no lugar certo. Encontrei minha casa. Em 91 eu tinha lido os livros de Monrego, e né, até 2010, quando eu comecei a fazer o Rema, quer dizer, de 91 para 2010, é muito tempo, passando por ouvir tantas coisas, e eu via que coisas que não transformavam, porque a palavra de Deus, ela é aquela que tem poder para transformar a nossa vida. Não é verdade? Eu estou vendo que o Bispo Guto está colocando no grego aí. Esmerar vem do grego cearense, e quer dizer, como um moleque fazendo com capricho o que o pai mandou. Amém. Fazendo com capricho o que o pai mandou. Eu louvo a Deus pelo povo nordestino que recebeu essa palavra, agarrou essa palavra e trouxe essa palavra para nós do Sudeste. Aleluia. Glória a Deus. Você podia pegar lá pérolas do grego de Rick Renner, depois pega pérolas do grego cearense de Apóstolo Guto. Amém. Apóstolo Guto escreve um livro, pérolas do grego cearense. Glória a Deus. Amém. E aí, pastorzão, quando
Quando eu aprendi uma verdade simples, mas que é uma verdade que, se a gente tiver consciência, transforma a nossa vida, a nossa atitude, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, né, velhas, já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós recebemos a vida de Deus no nosso espírito e nós precisamos alimentar o espírito em oração e meditação na palavra para dominarmos os nossos sentimentos, nossas emoções, para mortificarmos a nossa carne, para agradarmos a Deus. Eu tenho aprendido que a nossa vida deve ser uma vida para louvor e glória do Senhor. Deve ser uma vida que a gente viva de maneira digna para o inteiro agrado de Deus. Amém? E a gente percebe num dia a dia que quando nós falamos de concordar com Deus, o Rema é algo que trouxe um ensinamento para nós, de aprender da palavra, de conhecer do caráter e da vontade de Deus, para a gente aprender a concordar em fé, para a gente aprender a concordar andando em amor. E concordar com Deus é entender a vontade dele e viver essa vontade. Ou seja, muitas vezes, mortificar a sua vontade, talvez até o seu plano para o futuro, mas conhecer o plano dele para o seu futuro, para o nosso futuro. Porque pastor Leandro, só te interromper só um pouquinho, só para fazer menção mais uma vez, sempre tem esse costume também. Nosso pai espiritual, o pastor Jorge, acabou de chegar. Pastor Jorge, aleluia. Que honra termos o senhor mais uma vez, como sempre, né? Presente nas lives. Muito obrigado, é uma alegria, nós te amamos muito, viu? Nós somos frutos de várias danças que o senhor dançou, mas nós sabemos disso. Amém? Muito obrigado. Nós te amamos, pastor Jorge. Obrigado, paizão. Nós amamos a vida de vocês. Mamalu, paizão, pastor Jorge. Realmente. Glória a Deus. Amém. Acreditou na gente, né? Acreditou e acredita. Acredita, acreditou. Acredita, nos instrui a todo tempo. Nos ensina ministrando com palavras, mas muito demais com a vida, isso é maravilhoso, não é? E nos incentiva, né? Ele acredita no nosso chamado, ele nos impulsiona, isso é maravilhoso. Obrigado. Amém. Aleluia. Amém. E assim, pastor, o que é de importância no Rema das nossas vidas, o que ele trouxe para nós, e aí quando nós falamos de concordar com Deus, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, nas conferências que nós participamos, que o pastor Bud, o apóstolo Bud, ele sempre iniciava as conferências com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, e diz lá para termos a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Sabe, a Bíblia não está dizendo que você vai concordar, mas está dizendo para você se dispor na sua mente. Ter o mesmo parecer, na hora que você abrir a boca, você falar a mesma coisa. E isso é um exercício, né, que o Rema tem alimentado, tem trouxe para nós quando nós nos formamos. Eu formei em 2011, comecei a ministrar para a honra e glória do Senhor. Assim, é uma honra poder ministrar na escola. Comecei em 2012, a matéria O Fruto do Espírito, que é poderosa, para mim a matéria é poderosa, Vida de Louvor, outra matéria top. Benção. Mas... Fruto do Espírito, o pastor Leandro dá aula calado, né? É o próprio. Você tá, Fruto do Espírito tá aí, ó, pastor Leandro. Tá aí, ó. Amém, amém. E assim, nós temos aprendido realmente a concordar com Deus. E tem áreas das nossas vidas que talvez a nossa mente não vai entender. Aí é onde nós precisamos estar em conexão com o Espírito Santo, para a gente realmente descansar e agir em fé no que a palavra diz, concordando com Deus, né? Amém? Por exemplo, nós vivemos um tempo hoje onde a gente percebe muitas pessoas, às vezes até crentes, se levantando para falar da autoridade do presidente. Mas na matéria submissão à autoridade, a gente aprendeu em vários textos, em vários versículos, dizendo que quando a gente se levanta para falar, mesmo que seja verdade, sobre uma autoridade, a gente está se levantando contra Deus e trazendo sobre nós condenação. Concordar com Deus é você, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, se é verdade, se não é, mas eu vou orar e vou guardar o presidente, a autoridade ou outra autoridade em oração para que realmente, sabe, a gente tenha vidas de paz e de tranquilidade no nosso país. Especificamente nesse exemplo, né? Assim como na igreja também. O pastor Jorge colocou aqui. Eu vou falar agora, sabe quem apareceu? Paizão, eu amo minha sogra! Dona Cacá acabou. Dona Cacá entrou, Leandro. Olha aí. Oh, aleluia!
Amém. Pastor, fala rapidinho aqui. Esses dias eu saí com Dona Cacá, né? Tava saindo da minha casa e levando ela para casa dela. E aí, ela tem 77 anos, vai fazer 77, 8 anos no final do ano. E ela chegou para mim, eu no carro, né? Levando ela para casa dela, e ela chegou para mim e falou assim: por que esses velhos estão tudo na rua? Esses velhos têm que morrer tudo. Aí na hora eu parei para pensar e falei assim: lembra ela que ela é velha? Ou eu fico quieto e falo: Deus, seja feita a tua vontade. Se é para ela orar, se ela para ela viver mais 10 anos, amém. Aleluia, eu vou crescer, vou avançar. O apóstolo Guto botou aí, Dona Cacá, boa noite. Amém, amém. Depois eu falo com ela, apóstolo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém. Amém. Tá na tua coisa, ela te ama, pá. Ela tá na live aí, cara. Tá na live. Vai lá, vai. Fala. Desse jeito. Aleluia. Bom demais. Ela é uma benção, ela é uma benção. Amém, amém. A matéria fruto do Espírito, na verdade, eu costumo frutificar mais em casa. Por quê, pastor? Por quê? Aí tem minha sogra. É uma benção. Ela é uma benção na minha vida. Eu amo a vida dela. Já queria até falar quando ela partiu, eu vou chorar mais que ela. Pastor, se você não tivesse Dona Cacá na sua vida, as aulas não seriam como são, viu? É verdade. É verdade. Não seriam tão boas, viu? É verdade. Sabe, pastor, lembrando, voltando a esse assunto aí, sobre questão de submissão, hoje passei uma experiência no trabalho. Nós chegamos, juntamente com a fiscalização da Prefeitura de Vitória, todos aqueles quiosques, tem alguns quiosques ali da Curva da Jurema que eles estão fechados. Vai ter um processo de licitação, né, para novos quiosques e tal. Só que os moradores de rua, eles entraram ali e invadiram os quiosques. E nós chegamos lá e sempre tem aqueles mais exaltados, né? E aí tinha um morador mais exaltado que ele começou a falar besteira, sei que lá, vocês têm que prender, não sei, bandidos, vocês estão aqui, aquela coisa toda. E aí, sabe que, no primeiro momento, vem um pensamento para nós, né, como autoridade, eu trabalho na Guarda Civil de Vitória, né, na questão de segurança, vem aquele pensamento: rapaz, ele está afrontando a autoridade, eu sou uma autoridade aqui, ele está fazendo isso e tal, já posso até levar ele preso porque ele invadiu o quiosque. Mas sabe que, com o decorrer do tempo ali, né, o trabalho foi sendo feito, a prefeitura estava limpando os quiosques para fechar, para lacrar, e o Espírito Santo falou algo comigo: como que ele vai se submeter se ele mora na rua? Talvez não aprendeu nunca isso. Aleluia. Falei: meu Deus, obrigado porque a gente tem aprendido. E a igreja está ali também, né, para estar levando essa palavra através das redes sociais, para estar evangelizando. E o Rema trouxe isso para nós, essa convicção de nós abrirmos os nossos lábios e poder falar com ousadia, com convicção, com intrepidez, com vida, na verdade, né? Porque as pessoas sabem quando a gente... Pode falar. Eu gosto de uma coisa, pastor, assim, que eu ouvi da Roberta, minha esposa, há um tempo atrás, ela ministrando um dia, ela disse que cada um só pode dar aquilo que tem, né? De fato, a própria palavra fala que a boca fala aquilo que plena o coração, né? Aquilo que está dentro. E nesses momentos que é externar, mesmo que sai aquilo que tem dentro, né? E aí o zelo que temos que ter de cuidar daquilo que está entrando. Porque na hora que a coisa aperta, é nessa hora que sai o que tem dentro. E tem gente que nunca recebeu. E tem gente que recebeu, mas não reteve, não deu o devido valor, não considerou. Né? Eu acho que é essa linha aí que você tem ido, não é isso? Amém, amém. Outra área, né, que o Rema nos ensinou bastante, por exemplo, desde a minha conversão em 91 até começar a fazer o Rema, eu nunca tinha entendido sobre a questão de honra, né? Dava o meu dízimo, eu ofertava com alegria, não deixava de dar, nunca deixei de dar dízimo, né? Nunca deixei de ofertar, momentos da minha vida que eu ofertava mais do que o dízimo. Mas até nessa área mesmo eu ainda era um pouco mais administrador do que andando em fé nisso. Até que quando eu comecei a fazer o Rema,
E na matéria Como Ser Guiado pelo Espírito, eu lembro que o professor, todo exemplo que ele ia dar da vida dele naquela época, ele falava de dinheiro. Eu falava, tem uma coisa estranha. Estou fazendo a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito, o professor vai dar um exemplo, fala de dinheiro. Vai dar um exemplo, fala de coisa da área financeira. Vai dar um exemplo. E aí, mas sabe, uma coisa que eu aprendi é, por mais que hoje você não esteja entendendo algumas coisas em Deus, a gente precisa ir para a oração. A gente precisa abrir o nosso coração, ser sincero com Deus e falar, Senhor, o Senhor tem mais para mim, eu quero viver realmente a plenitude daquilo que Cristo conquistou para mim na cruz. E eu falei com Deus, Senhor, eu sempre fui fiel a Ti nos dízimos e nas ofertas, mas eu quero romper nessa área. Porque eu vejo que é uma área que eu ainda sou fiel, mas eu controlo um pouco. Eu quero viver realmente uma plenitude, o derramar de Deus, dessa fidelidade. E aí, né, não tenho vergonha de falar para ninguém, mas eu fazia conta na época, primeiro ano de Rema, e eu fazia oferta, levava a oferta para o professor, né? Eu pensava, na minha igreja eu dou dízimo, oferto, ajudo com cesta básica, isso, aquilo, aquela coisa toda natural, de forma natural. E aí eu ia, R$5 eu levava de oferta. Mais R$5 da Jaqueline, nas aulas. Eu ficava fazendo conta na turma. Não, tem 30 pessoas, se cada um der 5, já é uma oferta, na minha mente, boa, razoável para boa. Até que o Espírito Santo falou assim, você quer romper? Então rompe de vez. Aí eu saí de 5 para 50. E Jaqueline também, de 5 para 50. E sabe, pastor, que a gente pôde experimentar ali, que nessa situação, na mesma semana que a gente resolveu fazer isso, o que aconteceu? Eu fui promovido no meu serviço, numa função gratificada para ganhar 80% a mais do meu salário. E Jaqueline estava orando na época, Jaqueline orando para ela fazer um curso de maquiagem com um dos melhores maquiadores de Vitória. E ela não fez o curso, ela fez o curso de graça porque não só fez o curso, como ele chamou para ela trabalhar na equipe dele. Como que Deus faz? Aleluia. Quando a gente concorda, quando a gente abre o coração, quando a gente é sincero para Deus. Ou seja, tem área na minha vida, na vida de todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que a gente ainda não está pronto, que a gente tem que crescer, e a gente precisa ser sincero para Deus. Falar, Senhor, isso já aconteceu na vida de fulano e na outra, o Senhor não faz excepção de pessoas, me ajuda. E o Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar. E o Rema trouxe esse caminho para nós. Né? Eu costumo falar para a Jaqueline que, às vezes ela fala assim para mim, mas amor, por que aquela pessoa que às vezes nem tem conhecimento de declarar, de confessar, e aí às vezes acontece um milagre na vida dela e na nossa, às vezes ainda não. Falei, nós aprendemos o caminho da fé. O caminho do milagre, a pessoa que está lá, ela não sabe se vai dar certo ou não. Ela crê. Agora, nós sabemos, conhecendo a palavra e o caráter de Deus, que o caminho da fé nos leva a viver aquilo que Ele já conquistou para nós na cruz. Isso é poderoso. Eu acho maravilhoso exatamente isso, pastor. O fato de que nós precisamos andar em fé. Não é fé não é o ingrediente que está faltando para Deus para que Ele faça algo. Não, não é isso. Fé não é para Deus fazer, fé é para que eu e você possamos receber o que Ele fez. Né? Concordar Amém. com Deus tem a ver exatamente com isso. É ter a consciência do que a palavra fala, daquilo que é nosso, daquilo que nós podemos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Não pode ser um clichê essa história de ficar falando eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Não, isso não pode virar clichê. Na verdade, eu preciso exatamente andar em fé para receber, concordando com Deus, aquilo que a palavra diz que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Isso vai se manifestar no nosso Amém. vida, é isso? Aleluia. Desse jeito. É desse jeito. E as pessoas que estão nos ouvindo, talvez a área que você está ouvindo aí, que você realmente tem que avançar, talvez não seja financeira, talvez seja na área de cura, talvez seja na área do perdão. Porque às vezes a gente vê pessoas rápidas para confessar, que creem, que crescem, mas deixam a amargura entrar no coração, ou, na verdade, como nós aprendemos, como crentes, nós não podemos ter raiva. E aí é até complicado quando você ouve algumas pessoas falarem que ficaram com raiva, e aí ficaram com raiva e deixaram a raiva um dia, 2 dias, 3 dias, não existe para quem nasceu de novo, tem o Espírito Santo habitando dentro, com essa palavra que nós temos recebido, que já recebemos,
você falar que tem raiva. Ah, mas pastor, para você não é fácil perdoar. Ei, se for pensar assim... Arrocha, manda ver. Se for pensar assim, a Bíblia fala que Deus, ele não nos trata conforme as nossas atitudes. Glória a Deus por isso. Porque se Deus nos tratasse, olhando para a minha vida hoje, conforme a minha atitude, talvez eu estaria no inferno. Talvez eu estaria, tá entendendo? Conforme a atitude, conforme o pensamento. Quantos pensamentos que às vezes vem na nossa cabeça que a gente fala, Deus, de onde que vem isso? Misericórdia. Aleluia. E a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. A gente fala, Espírito Santo, obrigado, porque ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Ele é o Paracleto, aquele que nos ajuda, que nos fortalece. Nós conseguimos realmente nos levantar em todas as circunstâncias, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Mas para isso a gente precisa se voltar para dentro, porque o reino de Deus está dentro, a vida de Deus está dentro de nós. Você vê que em todo momento, pastor, flui o que tem dentro, né? Olha que você está falando sobre pensamento. E o que eu acho interessante, esse dia eu estava estudando sobre isso, eu estava recebendo do Senhor algo. As pessoas entendem, nós somos um espírito, não é? Temos uma alma e habitamos em um corpo. As pessoas às vezes acham que alma é algo ruim. Vale a pena entender, irmão, que as três coisas quem nos deu foi Deus. E tudo que Deus faz é bom. Amém. Deus não faz nada ruim. Tudo que ele faz é bom. A natureza é dele. Ele é bom em todo o tempo. E o fato é o seguinte, o problema é quando as pessoas acabam franqueando a direção da alma para Satanás, ou para circunstâncias, ou para situações, franqueando a direção da alma para isso. Olha, a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, honesto, limpo, puro, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outro momento, a Bíblia fala exatamente, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. Ou seja, se a palavra diz isso, se a palavra fala isso, eu preciso, então, tomar da mão essa gestão da alma, essa liderança, essas direções que talvez alguém esteja dando, a circunstância, ou até mesmo o próprio Satanás, eu tenho que tomar da mão dele. E eu preciso, dar a direção da alma. Como que eu faço isso? Me enchendo de palavra. Porque é aquilo que plena dentro de mim, exatamente isso que vai prevalecer. Então, por isso que Paulo fala a respeito disso, né? Que renovar a mente é exatamente através da palavra. O que eu preciso fazer. Amém. E aí o perigo é esse, as pessoas acabam franqueando a direção da alma e parece que a alma é inimiga. Não. A alma, parece que quem deu a alma foi Satanás. Ei, quem deu a alma foi Deus. A alma é bênção. É verdade. É verdade. É só não deixar ela solta. Desse jeito. É isso, pastor? Tem um texto na palavra que diz que os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito e as coisas do Espírito são vida. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne e é morte. Eu lembro na matéria Realidade Nova de Criação, que o pastor Marco Aurélio Júnior, ele disse que há uma interpretação que esse inclinar é a alma. Quando você inclina a alma para as coisas do Espírito, porque talvez o nosso conflito maior hoje seja, eu tenho conhecimento de que a vida de Deus está no meu espírito. Nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram. Então eu tenho esse conhecimento, ou essa consciência. Né? O nosso corpo corruptível, ainda neste mundo, a tendência dele é puxar a gente para longe da palavra, a tendência. Por isso que Paulo vai falar para a gente crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências, mortificar a nossa carne com as suas paixões. Então, essa é a nossa responsabilidade. E quando a gente, coloca... Posso falar assim, é só não deixar sem freio. É exatamente isso. Falando que muitas vezes a alma de alguns crentes está como um carro descendo ladeira abaixo que perdeu o freio. Entendeu? E a gente percebe muitas vezes que, porque a Bíblia até fala em Hebreus capítulo 4, 12, que o limiar ali, a diferença de alma e espírito é uma coisa, é muito difícil de você tentar explicar, né? Esse limiar, essa diferença, mas a gente sabe que a gente é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Só que às vezes tem pessoas que estão vivendo uma vida na alma achando que são guiadas por Deus. Ou ouvindo coisas na alma, achando que é o Espírito Santo que está falando.
E às vezes, por falta de conhecimento da palavra, porque quando o conhecimento da palavra é para a gente não ser enganado, até pelos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles podem nos levar ao engano. Por exemplo, a gente vê um contexto hoje, na nossa sociedade, de ideologia de gênero, onde as pessoas falam que não. Esse dia eu estava vendo um vídeo, o cara passou a vida toda, homem, e aí falou, não, mas eu sempre fui isso. Você estava se vestido de mulher, falando, eu me sinto assim. Ou seja, ele está dizendo que agora eu me sinto assim, então eu sou assim. Ei, não. Aonde você estava quando Deus formou tudo? Porque foi Ele que formou o universo e criou o homem. Para o homem vir falar algumas coisas que, não, mas não é bem assim, eu não... Não. Onde você estava? A Bíblia até fala, né? Onde você estava? Lá em Jó. Onde você estava? Deus criou tudo, Ele criou macho e fêmea, Ele criou homem e mulher, e aí você vê um contexto hoje que essas pessoas, elas se baseiam de que, mas eu não me sinto desse jeito, no fato do sexo. Eu me sinto assim, ei, a Bíblia, ela vai... Aí, a palavra, por isso que a palavra... Mas isso deixa claro, desculpa, pastor, interromper, mas tá legal porque tá um bate-papo maneiro e eu estou recebendo muito da sua vida. O senhor sabe muito e vive a palavra, é maravilhoso, né? Não crescer, quero ser igual você, viu, pastor? Mas eu estou crescendo, Olha o que acontece. O pastor Jorge até citou aí, é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? É porque o que vai sair da boca é aquilo que pega no coração. O problema é aquilo que a pessoa está ouvindo. E eu acho fantástico isso, senhor. Nós temos que ter guarda na boca para cuidar daquilo que sai da nossa boca, isso é certo, mas eu tenho que ter guarda dos ouvidos para não deixar entrar qualquer coisa. Essa que é a questão. Eu lembro de uma frase que eu ouvi logo quando eu tive acesso ao verbo da vida, logo no começo, eu não me lembro quem foi que falou, eu não sei se era o profeta Herênio, alguém, foi Railson, algum profeta desse que teve em Vitória falou, logo no começo, 2011, 2012, falou assim, olha, se o profeta não for sábio no falar, seja você sábio no ouvir. Então eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu ouço. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que entra, com aquilo que eu estou ouvindo. O que acontece é exatamente isso. É que quando um cidadão fala isso, não, que eu estou me sentindo, e no Facebook, numa época como essa, é muito comum, né? Sentindo-se não sei o quê, sentindo-se não sei o que lá. Nós sabemos, nós não vivemos segundo aquilo que nós sentimos. Agora, aí, para nós entendermos que sentimento é algo ruim, sentimento não é algo ruim. Só que Jesus, pastor Jorge escreveu aí agora, Jesus tinha sentimentos, só que eram sentimentos corretos. Amém. Para ter um sentimento correto, você precisa estar pleno dentro de si, estar se enchendo, estar com um bom depósito cheio. Essa é a questão. Né? Aleluia. Amém. Quando você citou Jesus aí, eu lembrei que o sentimento dele, a atitude dele em relação aos hipócritas era um. E se hoje Jesus estivesse aqui ministrando em algumas igrejas, alguns iam falar, quem é esse homem grosso para falar desse jeito? Quando ele falava com os hipócritas, os religiosos, que não queriam mudança, queriam só testar, né? Mas quando ele se depara com aquela mulher samaritana, a Bíblia fala, não só nesse texto, mas em outros, que ele era movido de íntima compaixão. Ou seja, ele conseguia se colocar no lugar daquela pessoa. E aquela mulher samaritana, ela estava perdida, porque Jesus falou, vai lá e traz seu marido. Ela, né, e onde está seu marido? Ele falou, você não é casada, e o homem que você está agora não é seu marido. Aí ela, vejo que você é profeta. Ou seja, ele moveu-se de íntima compaixão, porque ele sabia que ela precisava nascer de novo, receber, né, dele, da vida dele. E o que a gente percebe hoje, um exemplo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, se a gente for lá para Josué, a gente falou Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, agora vamos ver o que Deus diz, Moisés, meu servo, é morto. Agora, para pensar, se a gente for analisar em termos de sentimento, Josué serviu a Moisés de forma, poderosa. Serviu ali com o braço direito mesmo, guiado realmente por Deus. E Moisés morreu. Ou seja, na alma dele ele estava sentindo. Amém. O líder morreu. Moisés morreu. E agora? Nós vamos fazer o quê?
E aí Deus diz assim para Josué: ei, meu servo é morto, chora aí, fica chorando, eu entendo a sua alma. Não falou isso, a Bíblia diz assim: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aí no versículo 8, no 7 diz, no 6 ele diz para Josué de novo: ser forte e corajoso. Provavelmente Deus estava vendo que a alma de Josué e estava realmente sentindo. Só que Deus falou: ei, não é tempo de mimimi. Tem um chamado, há algo para se fazer. Há um tempo de vida nessa terra. Há um tempo de vida minha e sua nessa terra. Há um propósito de Deus na minha vida, na sua vida, que está nos ouvindo nessa terra. Então não temos tempo para ficar perdendo com sentimento, com olhar para o passado. Não, a gente é daquele que não retrocede, que não olha para trás, mas que avança. E aí ele diz no 7, de novo: tão somente ser forte e muito corajoso. E no 8 ele diz: não cesse, aí ele vai dar o segredo para isso. Não cesse de falar deste livro da lei, que para nós hoje é a palavra de Deus, amém? É o espírito da lei, o espírito de vida. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. E aí entra o que o senhor acabou de falar, pastor Vitor. Se a pessoa está ouvindo coisa que não é a palavra, vai sair incredulidade, vai sair negativismo, vai sair dificuldade, vai sair choro, vai sair um monte de coisa. Mas quando a gente não cessa de falar, medita de noite, e aí a Bíblia diz que nós vamos ter o cuidado, fazer segundo tudo quanto está escrito, então prosperará, farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. A vontade de Deus é que a gente seja bem-sucedido. E quem faz prosperar nosso caminho? Eu e você. Porque da parte de Deus já está pronto, já está feito. E aí a responsabilidade é nossa. Nesse tempo que muitas pessoas às vezes estão mais tempo em casa, a gente às vezes percebe o quê? As pessoas querem que haja uma mudança. Mas se orava em língua 5 minutos, continua orando em língua 5 minutos. Não vai ter mudança. Tem que aumentar. Já que está mais tempo em casa. Melhor aí, coloca mais fogo aí, mais 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Se lia a palavra um tempo, lê a palavra mais. Se não cantava, começa a cantar. Se não dançava, dança. Aleluia. Aleluia. Dança a dança da vitória. Nós somos mais que vencedores. Podemos dançar a dança da vitória. Nós, não é a Fórmula 1 que dança a dança da vitória. Nós podemos dançar a dança da vitória. No que Cristo já fez por nós na cruz. Mas sabe que quando a gente dança no Espírito a dança da vitória, mesmo sem a mente entender, mas você começa pela fé, eu tenho certeza que demônio nenhum fica onde você está. Não dá. Ele não consegue ficar ali para tentar trazer coisa na sua mente. Agora, se a gente começa a ouvir coisa errada, se a gente começa a dar ouvido a coisa errada, aí não tem jeito. Porque aí o lugar que ele tem acesso nas nossas vidas hoje é a nossa mente. Por isso nós temos que renovar a nossa mente, blindar a nossa mente com a palavra. Amém? Por isso que quando nós falamos aqui, 1 Coríntios 1,10, disposição mental, ter o mesmo parecer, sabe, a gente não é o ministério, né, o verbo da vida, não é o ministério que está julgando os outros, falando está errado ou está certo. A gente respeita cada um, as pessoas estão sendo alcançadas nos ministérios, mas nós, por esse conhecimento da palavra, opa, estou ouvindo isso aqui, rapaz, esse negócio aqui não vai ser bom. Porque se eu ficar ouvindo santo pecador, eu já vi tanta coisa. E nós não somos pecadores. Somos lavados e remidos pelo sangue, somos a justiça de Deus, somos filhos, somos reis, reis sacerdotes. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Agora, olha só, pastor. Aleluia. Interessante, você citou o exemplo de Jesus, citou o exemplo de Jesus e falou realmente andar em amor o tempo inteiro, mas é top compreender que Jesus nunca negociou princípios, amém. Nunca negociou com o pecado, ele não deixou de ser firme. É verdade. E essa que é a questão. Você citou Josué no capítulo 1, eu acho top esse texto, é maravilhoso. E você vê que só dá para pedir para ficar de pé quem não está em pé. E o Senhor fala com Josué, dispõe-te. Ou seja, ele não estava em pé. Em outras palavras, levanta, Josué. Isso aí. Já vai levantar.
E um tempo como esse, fazendo um link com 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, quando ele fala que nós temos um ministério, foi nos dado um ministério, que é o ministério da reconciliação. Alguém pode perguntar, vou ministrar o quê? Vou ministrar o quê? Você, crente, eu e você, nós que somos da palavra da fé, nós temos que alinhar o nosso discurso, alinhar a nossa fala, alinhar o nosso pensamento ao que a palavra fala. Eu vou trazer de volta o que o senhor disse no começo, pastor Leandro, concordar com Deus. Ou seja, concordar com Deus é falar o que a palavra fala. E a palavra diz isso o tempo inteiro. Você vai ver a Bíblia nos instruindo a andar para frente, a avançar, a romper, a continuar crescendo. O tempo inteiro a palavra fala sobre isso. No começo eu citei Hebreus 10:39, né, que diz, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Retrocesso significa perdição. Eu tenho que avançar, permanecer avançando no Senhor, no que a Bíblia diz, concordando com Deus. É isso. Essa é a palavra. Veja, você não vê o Senhor dizendo o que você muito bem colocou, né, pastor? Você disse aqui, o Senhor não falou, olha, Josué, eu te entendo, eu não sei o quê, nós temos que ser equilibrados porque você está sofrendo e tal, justifica você ficar aí deitado. Não, que história é essa? Tem que sair da nossa boca exatamente isso. Nesse momento, o que todo mundo está precisando ouvir é isso, hein? Desponte. Ainda ontem, o irmão Malu estava pregando uma palavra poderosa. Meu Deus, que foi aquele culto ontem, né? Aleluia. E ela pregando. Quase que eu corri lá em volta. Na medida que ela estava pregando. Meu Deus, na medida que ela estava pregando, estava borbulhando dentro de mim exatamente isso. Desponte. Ei, se você, porventura, que está ouvindo essa live, está participando dessa live, você se encontrava deitado, prostrado, diante da circunstância, o Senhor diz para você hoje, desponte, levante-se. Amém. É isso aí. Aleluia. Desponte, fala muito comigo, pastor. Amém. Amém. E se a gente for ver, uma das artimanhas do diabo é tentar trazer desânimo, porque trazendo desânimo na nossa mente, a pessoa começa a concordar e ela vai parar. E em toda a Bíblia a gente vai ver Deus trazendo ânimo, a palavra nos levantando, nos colocando para cima. Olha para frente, prossegue para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é se parecer com Cristo, o alvo é andar como Cristo, o alvo é pensar como Cristo, o alvo é falar como Cristo. Aleluia, podemos estar longe, mas o alvo é Cristo. Pensar como Cristo, pensar as coisas lá de cima, não só aqui. E aí a gente recebe o resultado de Deus, da bênção de Deus, mas para ter o resultado, tem um processo, tem um caminho, e o caminho é permanecer, ficar firme, não falar negativo, abrir a boca para falar a palavra. Se ainda não está crendo, seja humilde o suficiente, falar, Senhor, eu ainda não estou crendo dessa forma, mas eu não vou parar, eu vou avançar nessa área, eu vou crescer, eu vou romper. Porque quando nós temos o entendimento que o maior habita dentro de nós, aleluia, a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se aquele que está no mundo tenta nos enganar, dizendo, não vai dar, você não consegue, você é pequeno, isso é mentira. Então a gente tem que olhar para dentro, para a palavra e falar, ei, não é na minha força, não é na minha inteligência, mas é na capacitação dele, é na graça, é na capacitação do Espírito Santo, é na força do Espírito Santo, que aí a glória é para ele, a honra é para ele. Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E dar louvor à glória de Deus é quando eu decido mortificar minha carne, quando eu decido comer menos, mortificar minha carne e orar mais, para ter mais sensibilidade, sabe? Tem pessoas que querem ouvir Deus falando, mas não querem se sujeitar no sentido de orar, de esperar Deus falar, mas querem ouvir. E continuam comendo do mesmo jeito, continuam vendo novela, continuam assistindo Netflix, continuam assistindo um monte de coisa, talvez até listas, algumas coisas listas. Mas, ei, o que Deus anseia de nós é mais intimidade, mais profundidade, intensidade no nosso relacionamento com Ele. Aleluia. Aleluia. Pastor, você falou uma coisa aqui, me saltou algo. Eu talvez faça um pequeno desvio no que a gente está falando, não desvio doutrinário não, viu? Mas um pequeno desvio no que a gente, na forma como estamos abordando. Mas o que me saltou aqui, me permita fazer uma colocação rapidamente. Olha só, irmão,
Eu sei que você honra seus pastores. Eu sei que o pastor Jorge está presente na live. O apóstolo Guto, presente conosco na live. E, às vezes, quando está presente, junto com o seu pastor, você demonstra honra, você oferta. Se você não oferta, deveria ofertar. Mas você oferta, você diz que ama e tudo isso. Agora, você já parou para pensar a respeito do quanto que você tem honrado a visão? É importante você pensar nisso, é importante que eu pense nisso. Estamos honrando a visão. A unção está exatamente na visão. É verdade. Tem uma desgraça aí que provavelmente... Eu não quero saber nome de demônio, não, mas deve ser nome de um demônio. Esse negócio não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ou então é só isso. Ou então é bobeira. Levando a vida com Deus de forma leviana. Nossa, que palavra dura. Que discurso duro. Deixa eu te falar, em João capítulo 6, os judeus que estavam murmurando, Jesus se posicionou com eles e a posição deles foi exatamente essa. É duro esse discurso. É verdade. Jesus não trabalhava negociando com princípio, negociando visão. Amém, ele tinha uma amém. visão dentro dele que ele Aleluia. viu o Pai, que ele ouviu o Pai. Ele sabia o que ele veio fazer, ele não podia perder tempo negociando. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não podemos ser levianos com a visão. Olha, eu sei que eu estou desviando um pouquinho, mas se o Espírito me conduziu para falar isso, provavelmente deve ter alguém que precisa ouvir isso. Se for vacina, receba do mesmo jeito. Mas se for remédio, toma na dosagem certa, sem falhar. Amém, sabe? amém. Parece que não. Mas cuidado, tem um negócio que eu costumo falar a respeito de Satanás. O mestre das ilusões. É igual o Denorex, parece, mas não é. Cuidado com o que parece que é bobeira. Amém. Porque parece, mas não é. É verdade. O perigo de não estar honrando a visão. Quer ver? Com coisas pequenas. Que para a pessoa, porque estava acostumado a fazer, parece que é pequeno. Eu falei que é coisa pequena, mas não é não, irmão. Parece, mas não é. Olha só, a glutonaria. Quando o seu líder fala para você não beber refrigerante. Amém. Aleluia. Honrar só quando está perto. Só quando não está perto. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor continua recompensando por aquilo que fazemos no secreto. Sabe? A respeito de glutonaria, a respeito de práticas ruins, porque aqui no Espírito Santo, pelo menos, não é por falta de instrução, não. É verdade. Amém. Aqui, pelo menos, não é não. Amém. Eu não posso falar de outros lugares. E outra coisa, já foi dito várias vezes, essa é a visão. O quanto você tem honrado a visão. Não, nesse tempo, esse e aquele outro, nós estamos muito em casa, eu vou ficar... Não vai não, não é desculpa não. Não tem desculpa. É desse jeito. A visão.